Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 543. Estou aqui com Iago Vinícius. E aí, Iago? Boa noite, povo, tudo bem? Eu trouxe essa camisa pra mostrar que a gente não tem nada a ver com isso. Muito bem. Luiz Assuda, e aí, Luiz? Boa noite. E Alexandre Maron. Olá, Braincasters! Vou fazer uma dancinha aqui! Uhul! Estreou na casa nova. Estreou na casa Grandíssimo nova, estilo. fazendo uma dancinha. Muito tá bem. certo. Hoje a gente vai mexer num dos vespeiros, né, mais... Como que é? Vesperizados. Eu acho que, pô, Pode ser, né? cheio de Tenso, vespas. tenso. Um dos Vespas vespeiros- mandarinas até, eu diria. Exatamente. Nessa mistura aí de tecnologia, política e cultura, que é a controvérsia envolvendo TikTok nos Estados Unidos, ou Estados Unidos versus TikTok, né? O povo contra. O povo americano, não todo o povo, né? Mas grande parte do povo contra o TikTok, porque o aplicativo... Aliás, saiu uma matéria no New York Times muito boa, que eu até gostei do subtítulo. Chiquérrimo. Fala de novo. Saiu no New York Times, não foi Deu a no gente. New York Times. Não foi a gente. Mas um texto longuíssimo explicando como que o TikTok transformou a cultura nos Estados Unidos, né? Eu gostei que o subtítulo era Um Guia Incompleto. Por ser uma coisa que ainda Tá rolando. tá acontecendo. Exatamente. Aí eles listam todos os produtos e trends que o TikTok causou, inclusive o copo Stanley. Mas também virou uma batalha, né, no campo geopolítico e tem sido... Faz um tempo já, né? Desde Sim. do Trump, Sim. que agora ele está do lado do TikTok, mas ele já quis, com uma canetada, proibir o TikTok nos Estados Unidos. Eles estão forçando a venda do TikTok por conta de questões de segurança nacional, aplicativo chinês. Enfim, nesse Braincast a gente vai explorar diversos ângulos dessa discussão. Lembrando que no Braincast 371, que se chamava A Gafa está sendo justa com a China? Ponto de interrogação. Lembra desse? Nossa, é que esse foi um dos mais legais eu tava nos bastidores ainda, nas cortinas. Foi um dos mais legais de produzir, assim. Que a gente... Tem todo um Foi aquela submundo aí. semana que rolou vários depoimentos, né? Todo mundo meta. falando, não, a gente não pode mudar porque a China, né? Eles Isso, a repetiram China- muito. Que a Virou a AOC grande. botou o Mark Zuckerberg pra fazer coisas bem regionais, ao vivo. Ele ficou bem gaguejando. Exato. Saudade, tempo bom. Ficou. Então, quem quiser voltar nessa conversa Braincast 371, procura aí no seu feed. Tá bom? Mas antes... Você que tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido, deixe estrelinhas pra gente ou comentários, né? Você nos Não ajuda... deixe estrela, não. Deixe 5 estrelas. 5 estrelas, Sim. não é uma, não é qualquer estrela, é 5. 5. Deixe seu comentário, participe, que a gente aqui no Braincast Secreto lê os comentários e comenta os comentários. Para você acessar o Braincast Secreto, você tem que ser assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine ou se torne membro aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, para você assistir a gente, se quiser, né? As capas, inclusive, estão finíssimas, muito Viu só? lindas. Pois é. Veja a gente no YouTube, Coisa linda. torne-se membro do canal, participe, engaje. E siga nas redes sociais. Siga nas redes sociais, é isso. Incluindo, mas não se limitando a TikTok Isso. e outras. @BraincastPod no TikTok, no Instagram, tá no Threads. Tamo lá ainda. Recadinhos são esses? Aparentemente. No geral... Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro. Sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes, com profundidade, opinião
e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado, como você conhece muito bem aqui do Braincast, né? E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Só aqui dentro do Braincast, por exemplo, temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Vamos pra pauta? Vamos pra Vamos pauta. pra pauta. Muito bem, ó. Estados Unidos versus TikTok de novo. Eu peguei aqui um breve recap do que está acontecendo pra gente conversar, porque é um caso não novo, né? Já vai e volta, e agora novamente, né, na semana passada ou retrasada, né? A Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para forçar a venda do TikTok no país. Uhum. E caso essa venda não aconteça, o aplicativo vai ser banido do território americano. Já tinha uma outra proposta que tinha sido aprovada no mês passado, em março, pelos deputados, né, congressistas americanos, com esse mesmo objetivo, e o negócio agora está parado lá no Senado. O que eles fizeram dessa vez foi incluir esse dispositivo que ameaça banir o TikTok num pacote mais amplo, que não tem nada a ver com o TikTok, que é um pacote de ajuda internacional a Taiwan, Israel, a Ucrânia. Você apoia mandar dinheiro pra quem tem fome? Sim. Eu apoio. E no, Você lá no, apoia você... países bombardeados? Pô, bacana. Você apoia proibir o aplicativo mais popular do país? Aí, vocês a acham que... deles do Jabuti. Jabuti. Vocês acham que Jabuti só existia aqui no Brasil? Olha lá, Não, cara, 150 anos. Aí, ó, já. botaram esse jabuti lá, que é... rapaz. Que é o objetivo, eles até falam, diminuir a resistência entre os senadores. Ou seja, é realmente passar por debaixo do pano ali e, enfim... Como se o Senado não tivesse a prerrogativa de ir lá e meter a caneta naquela gente. Tudo menos isso. Ai, gente. Enfim, e também teve nesse projeto que foi incluído, tem alteração no prazo ByteDance, né, que é a dona do TikTok, deixar de ser dona. Era de 1 ano, era 6 meses, agora isso. deram 6 meses a mais, um semestre. Eles deram 360 dias, que eu achei bem arrombado. Tipo, faz o negócio completo. 366, que é no bissexto esse, né, inclusive. Muito bem. Os argumentos que a gente vai discutir aqui são aqueles que quem acompanhou, inclusive aquele nosso Braincast anterior, sabe muito bem, e quem, né, acompanhou as notícias nos últimos meses, semanas, também sabe que as autoridades americanas, que são favoráveis ao fim do TikTok, afirmam que o aplicativo oferece riscos à segurança nacional, porque a ByteDance seria obrigada a compartilhar dados com o governo chinês, caso o governo chinês solicitasse. Algo que a plataforma nega. É uma afirmação que eles jamais provaram. Exato. Também. O presidente, né, assim como o Donald Trump, que agora tá assim... Donald Trump e Elon Musk agora estão do lado do TikTok. Por quê? Porque eles são arautos da liberdade de expressão. É mesmo. Não é por isso não, mas fica com a gente que a gente revela já. Eu tô falando aqui. Vamos falar. Então fala de retórica aqui. O Joe Biden já sinalizou que se o projeto avançar no Senado, ele vai sancionar. Para. Tô dando uma de João Kleber aqui pra avisar que a gente gravou esse episódio do Braincast horas antes da lei sobre o banimento do TikTok ser aprovada
né, no Senado americano e também logo em seguida ser sancionada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Não muda nada do que a gente falou sobre os aspectos, né, de toda essa controvérsia e das consequências que isso pode causar, mas é importante salientar que a gente vai citar algumas vezes que isso ainda vai ser votado, que isso vai ser sancionado, já foi, né? Então, em tese, o TikTok agora tem um pouco menos aí de 256 dias, no momento que eu tô gravando isso, para vender, né, a sua participação para alguma empresa americana, só que tem algumas outras particularidades, né? A lei chinesa, ela proíbe a comercialização do algoritmo do TikTok com qualquer empresa estrangeira, então isso não vai ser possível fazer. E enquanto isso, os representantes da ByteDance, né, a dona do TikTok, afirmaram que vão questionar ainda na justiça americana, vão recorrer, enfim, então águas ainda vão rolar debaixo dessa ponte. Eu queria só pegar aqui a aspa, né, do presidente lá, do CEO da ByteDance, que disse o seguinte, vamos lá. Fiquem tranquilos, não vamos a lugar algum, disse o CEO do TikTok, Shou Zi Chew. Ele postou um vídeo, né, no TikTok momentos depois do Biden sancionar essa lei e continuou. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos prevalecer novamente. Como eu falei, essa polêmica, essa disputa ainda continua rolando, eles vão questionar ainda na justiça americana, vamos ver no que vai dar, mas continue ouvindo porque discutimos bastante aí os motivos e as consequências por trás dessa tentativa de banir o TikTok lá nos Estados Unidos. Então é isso, continue aí. O TikTok disse o seguinte, abre aspas, é lamentável que a Câmara dos Representantes se escude em uma importante ajuda externa e humanitária para aprovar mais uma vez um projeto de lei de proibição, dizendo que essa proibição pisotearia os direitos de liberdade de expressão de 170 milhões de americanos, devastaria 7 milhões de negócios e fecharia uma plataforma que contribui com 24 bilhões de dólares anuais para a economia dos Estados Unidos. Tá? É impressionante a quantidade de signos linguísticos Você viu? desse comunicado, que é igual a carta da Luísa Sonza na Ana Maria Braga. Ah, meu Deus do céu. Sério. Pisotearia. Pelo amor, me ajuda, vai. Muito bem, ó. 2 apoiadores, né, que a gente falou, o Elon Musk se opôs à proibição nos Estados Unidos e o Donald Trump, que já tentou, como eu falei, dar uma canetada. Foi a ideia dele. Começou tudo com Essa ele. história começa com ele. Agora ele diz que não, que ele é contra o banimento. China. E na Lembra China, disso? o Partido Comunista também citou motivos de segurança nacional ao expedir uma ordem para a Apple retirar de sua loja de aplicativos no país as plataformas WhatsApp, Threads, Telegram e Signal. Tá Metade delas não vai fazer falta. Para eles, né? É verdade, não tinha. Então é isso, né? Temos isso posto. Eu começo com a pergunta, com um embate que vai ser fácil a gente responder, que é a segurança versus liberdade de expressão. Conta outra. Tem nem idade pra isso. Nós Sai fora. 4 aqui vamos chegar nessa... Resolver. Isso, vamos resolver. O problema da primeira emenda. Que até que ponto é justificável comprometer a chamada liberdade de expressão em nome da segurança nacional, se existe um equilíbrio ideal, né, para isso. Porque os argumentos dos americanos favoráveis é que existem riscos claros de manipulação e espionagem estrangeira, né, e por isso o TikTok está sendo visado. E é meu Deus. E alguns dos argumentos usados, né, até são problemáticos, porque várias outras plataformas também... Não, mas sabe como é que eles sabem que o TikTok pode ser usado dessa maneira? Porque eles têm todas as plataformas. Eles fizeram, eles não fazem é esse só uso. isso. Eles Que eles fazem fizeram isso, todas eles as fizeram plataformas isso, é isso. pra fazer agora isso. é uma empresa que talvez não esteja tão ao nosso controle, mas assim, até o uso dessa retórica é bizonho, porque ele é só eleitoral, não é coincidência estar ressurgindo agora e ter surgido com o Trump em momentos que ele estava testando a popularidade dele e que bater na China dava muito ibope para ele. Ibope, no caso, ou o equivalente lá nos Estados Unidos disso. Porque o que é isso? Assim, naquele momento que esses papos surgem, bater na China era
bom para ele, era popular, tava tendo um apelo, tava tendo aquele lance de proteger os empregos americanos, aquela coisa toda, que é sempre um discurso que cola lá, né? E nesse momento tem o lance de temos uma eleição americana que promete ser bem acirrada, que é isso. Mas isso é uma medida popular pro governo atual? Então, para mim o lance todo é você mirar aonde você não tá, onde é que você não tem voto, né? Que é justamente tentar mirar ali um outro tipo de eleitorado, não o democrata de Nova York que já votaria democrata mesmo. Não, mas assim, tô aqui. Não o jovem Gen Z que usa TikTok. É, exatamente. Porque esse, tipo, ele vai tampar o narizinho e vai lá. E ele não é, tipo, pra ele assim, nossa, vai prejudicar a China, ele não liga. Por ele, a China que se lasca. Não é prejudicar a China, né? A China mas não é que isso não é prejudicar a China. Não é prejudicar a China. Mas assim, não é prejudicar a China. Tem 1 trilhão de outras coisas que poderia ter sido feito em nome da segurança, que de fato seria. Você poderia atuar muito mais por debaixo dos panos, como, né, existem agências lá especializadas em fazer isso, atuar debaixo dos panos, fazer com que as grandes empresas, por exemplo, incorporassem tecnologia, comprassem, desmontassem, fizessem qualquer coisa. Não, você tem que fazer um barulho, você tem que vir Não, sem a contar público. o seguinte... Tomem vergonha na cara, a gente não tá conseguindo fazer isso aqui também, mas por que não, em vez de fazer um pacote maluco, que é uma saladinha de um monte de coisa, toma vergonha na cara e cria uma legislação decente que obrigue você a revelar os seus algoritmos, a abrir para fiscalização de certos tipos, para ver que você não tá fazendo nada de errado. Assim, tem outras 1000 possibilidades que, inclusive, deveriam ser usadas contra as plataformas americanas. Sim. Tá? Então, assim, e para piorar, no fim das contas, é assim, eu entenderia tudo isso se eles realmente tivessem uma evidência incontestável de espionagem. Se eles tivessem, pelo menos, olha, está aqui, né, tipo... não, a evidência deles de espionagem tá guardada na mesma gaveta das armas de destruição em massa do Saddam Hussein, entendeu? Tô falando. Então, meu ponto é, talvez eles façam, provavelmente eles usam esse tipo de ferramenta, assim como os americanos usam. Mas assim, eles precisavam de uma coisa melhor do que criar um terrorismo maluco de que... E agora eles estão dominando as mentes dos jovens americanos. Mas é que assim, a gente tem que pensar por que voltar a esse assunto agora? Porque quando ele surge ali atrás, ele tem, pra mim, um outro propósito. Tem a questão de você, na parte eleitoral, fazer alguma coisa ali, porque bater na China estava na moda. Então você tem... É tudo mais ou menos no mesmo tempo. Então você tem o Trump batendo bastante na China, as plataformas para se defender das investigações. Todo mundo apontou dedo para a China. Então rolou uma coisa ali. E teve todo o lance que de fato rolou com a Huawei, né? Que basicamente foi banida dos Estados Unidos, né? E não pode usar mais nenhum... do 5G. Exatamente. Então, assim... A disputa do 5G. A disputa do 5G. Então, você teve todo esse pano de fundo para, naquele momento, começarem um papo sobre TikTok, né? Começar a direcionar para esse assunto. E de lá para cá, as coisas mudaram. Então, assim, de fato, naquele momento, eu entendo valeu a pena para todo mundo. Uma baita de uma cortina de fumaça pra gente parar de falar de Amazon, Google, Facebook, Apple e as coisas esdrúxulas que eles fizeram, né, naqueles anos. Deu ali a popularidade, né, esperada pro homem lá, né? Então tava todo mundo feliz com aquele discurso, mas a coisa não foi pra frente porque não tinha o menor cabimento. A verdade é essa, não tinha o menor cabimento. E aí, agora, minha pergunta é, recuperar esse negócio aqui, nesse momento, você fala... E tá me parecendo por motivos menores, sabe? É só um motivinho eleitoral, você fala, cara, não, tem não é algo motivo errado. eleitoral, né? Na verdade, assim, acho que uma parte importante dessa discussão é assim, de um jeito ou de outro, você tem os cavaleiros do apocalipse lá, né? Tipo, você tem Google, você tem Amazon, você tem Apple, você tem Facebook, Meta, né? Você tem Meta, você tem essas empresas gigantescas que tem interesses nessa discussão, mas vamos dizer assim, vamos dar foco aqui no Google e no Facebook, que estão diretamente envolvidos numa disputa
né, de mercado com esses caras, mais do que nunca, Sim, né? sim. São que disputam a verba de publicidade com esses caras. E o tamanho que o TikTok tomou, né? Então, Tudo essa proporção. Então, assim, tem uma questão aqui que é assim, o Facebook é um dos principais interessados numa derrocada do TikTok. Tá? Tirar o TikTok do jogo é bom para o Facebook. Então, assim, é bom a gente olhar para isso também com um pouquinho mais de ceticismo. Assim, Claro. Tem um oportunismo eleitoral muito claro, tá? Não tenho dúvida disso. Mas, assim, o lobby para que isso aconteça também vem muito das dificuldades que o Facebook enfrenta nos últimos anos. O Facebook gastou bilhões com realidade virtual, com nada, faturamento... Tem vergonha pior que o Threads, que a gente olha pra aquela desgraça todo dia. Metaverso. Metaverso foi muito mais bilhões e não deu em nada. Não deu em nada. Então, assim, para quem é acionista do Facebook, é uma boa. Se você, na hora que você diz que o TikTok vai ser banido, a ação do Facebook não vou dizer que sobe, mas se recupera de fases ruins e tal. Você começa a olhar, não, beleza, o Facebook... Porque assim, cara, Instagram diretamente afetado pelo uso do TikTok. Totalmente. Você tá vendo TikTok no Instagram, e também tá vendo o Instagram no TikTok. Mas os chineses não ligam pra isso, assim. Eles estão falando assim, beleza, vem. O TikTok tá na fase de ascensão absoluta. Sim. Então, assim... Tem um lado dessa história que é assim, nós somos americanos, concorrência muito boa, mas assim, como todo bom monopolista, quando a concorrência começa a te vencer, rapidinho as suas práticas começam a ficar meio estranhas, né? Eles começam a dar dedada no olho, canelada, começa rapidinho a coisa a degringolar. É um fato. Né? Mas Me soa golpe sentido também, hein? Mas se no caso, né, o pedido é que antes do banimento que o TikTok vire propriedade de uma empresa americana. Sim. Né? Inclusive, rolaram algumas propostas, né, naquela primeira leva lá de... Tem uma recomendação da Câmara dos Estados Unidos de que seja a Microsoft ou a Oracle, que já se envolveram com a ByteDance e com o TikTok em outros momentos. Isso. Então seriam empresas mais qualificadas para isso, assim. Sim. O cara do Shark Tank tava fazendo campanha para comprar. Não é o Mark Cuban, não. É o Mr. Wonderful, do Shark Tank. É um cara que, tipo assim, grande parte do negócio dele é coisa de comida, mas enfim. Então ele queria comprar E assim, é muito louco pensar nisso, né? Porque você vai comprar o quê? Você vai comprar os cadastros de usuários e você vai ter que refazer a tecnologia inteira, porque eles não vão dar tecnologia. É aí que tá o grande jabuti, que é meio... A coisa não tá condicionada, mas o argumento do governo chinês não vai dar pra gente fazer uma venda sem eu exportar o algoritmo. Não, governo não. Da ByteDance. Não, gente. Ato falho, né? Ato falho. Não, você fez uma correção pertinentíssima. Viu, gente? Pelo amor de Deus, que cai na prova, então, aí vocês vão errar. Quem comprar, compra uma casca. Você compra um nome TikTok. Sim. Você compra o cadastro dos usuários e você vai ter que fazer uma mudança... Recriar a tecnologia. Código, né? Que vai tá debaixo do capô, para as pessoas não perceberem que aquilo aconteceu. Assim, vai dar ruim. E isso é só nos Estados Unidos, porque o TikTok no resto do mundo? Exato. Vai continuar. Mas, gente, sinceramente, sabe o que isso me lembra? Assim, me lembra essas ideias malucas, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, quando tinha revista... Aí as revistas criaram os websites. E os websites eram redações separadas, empresas separadas, não sei o que lá. Não e não tinha misturavam. nenhuma relação. Assim, parece que os americanos acreditam que você cria a empresa e pronto, e ela tá fadada a dar certo. É um negócio maluco, assim, tipo, não faz nenhum sentido isso. Tipo assim, não é o TikTok mais, pode até mudar o nome. Exato. Mas acho que a intenção nem é essa mesmo. A intenção é bagunçar, acabar, acabar. Do que eu tenho Não, mas lido... eu acho assim, beleza, acho que, de novo, para quem tá nas outras empresas diretamente concorrentes, eles querem ver esse negócio aniquilado. Isso eu entendo. Agora, o cara que chega e fala assim, eu quero comprar, hein?
Vai fazer o que? Como vai gastar esse dinheiro? Tem que ter uma engenharia financeira maravilhosa para ele fazer isso, trazer um monte de investidor, gastar uma grana, colocar o capital dele. Ou de repente numa outra empresa qualquer dele, ele tenha contratos governamentais, vai saber, né? Sabe? Isso que eu tô querendo dizer, tipo assim, tem que ter uma engenharia por trás para justificar um movimento desse tipo, porque, assim, essencialmente é assassinar o TikTok. Acho que eu já passei, a década passada me ensinou que eu não vou verter nenhuma lágrima por nenhuma dessas empresas. Ah, sim, Eu não vou verter uma lágrima por nenhuma dessas empresas. Briguem, né? Briguem, desgraçado. Joga uma faca aí no meio da briga. Como diz o Yasuda, se acabar a rede social, é até melhor pra gente. É isso aí. Esse lance da influência estrangeira, né? Que é um ponto que vocês levantaram que não tem, né? Não é só suposição. E é uma discussão... anacrônica, assim, né? Porque a gente vive nesse momento em que, tudo bem, a gente tem uma dominância de aplicações, né, e plataformas americanas, mas, sei lá, o Telegram, por exemplo, não é americano, né? E tem sua popularidade, né? O TikTok também é chinês. Faz sentido nessa era digital ficar... controlando a origem de aplicativos, né? Mas acho que tem a ver com isso que acho que a Alexandre pontuou muito bem, que é o quanto tá doendo perder a concorrência. Enquanto a concorrência de plataformas americanas eram difíceis, plataformas alemãs, cara, beleza. Ninguém liga. Sabe, ninguém liga. Tipo, por melhor que seja, por mais parrudas que sejam muitas dessas iniciativas alemãs que algumas até eu gosto, mas, cara, ninguém usa isso, sabe? Ninguém... Quais são as iniciativas alemãs? SoundCloud é uma. Não é sueco? Não, era é verdade. Era alemão, né? Sueca é o Spotify, né? É mesmo, olha aí. Mas a SoundCloud, assim, é uma muito conhecida, mas você tem... Mas eles são países muito aliados. Exatamente. Assim... Então, mas é o que eu tô dizendo, enquanto era isso, sabe, como falar... inofensivos competidores... O ex-israelense, os Estados Unidos não reclamou. Não, tranquilo que o Google comprou depois, beleza, tudo bem, sabe? Mas é aí que a coisa fica mais geopolitiquesca, na verdade. Porque quando rolou essa questão da GAFA ser enquadrada pelo Congresso, foi realmente enquadrada, porque o que aconteceu foi que a coisa ficou... Espero que vocês se lembrem, se você não se lembra, a gente vai dar um repasse agora do que foi 2016, 2015 pro Facebook, com relação à Cambridge Analytica. Foi aí que a gente descobriu o tamanho do buraco, do quanto as redes sociais estavam manipulando de forma muito desordenada nossas vidas, nossas emoções, nossos sentimentos. Enfim, e a partir disso a coisa só escalou. Vários problemas de vazamento de dados, segurança e tal. Vários pontos cegos, a gente não sabe. Algoritmos é uma coisa que a gente não conhece. São caixas pretas das empresas. É onde está o segredo da Coca-Cola deles. Eles não liberam, enfim. E aí, enfim, foi dada uma grande enquadrada também, muito eleitoreira. Muito do Partido Democrata de, vamos aqui mostrar que a gente tá jogando duro com a galera. Ninguém esperava uma mudança concreta de paradigma. Mas o que as grandes empresas colocaram, principalmente o Facebook, principalmente na figura do Mark Zuckerberg. Olha, se vocês não me derem grandes armas e facões e bombas nucleares para eu combater essa lutinha aqui com a China, a gente vai perder muita coisa. Porque se a gente olha pra briga de dominância nos Estados Unidos, essa discussão ela fica meio caipira até, né? Tipo, nossa, vocês estão aqui por causa de, sabe? Parece meio egoísta. Mas tem uma questão da grande dominância dos Estados Unidos e como essa dominância se dá no território digital. Existe uma leitura de que essa forçação de, você precisa ser comprado por um investidor americano, tal, um naturalizado, tal, não sei o quê. Assim, o que todo mundo entende é que não dá pra prever o que empresas chinesas fazem, mas muito provavelmente vão jogar a toalha. Se for isso, eles vão querer realmente fechar as operações e tal. Com isso, existe uma expectativa que existem vários detalhes nessa história que você conhece, você confirma seus viéses iniciais, mas você fica com menos dúvidas. O maior mercado TikTok hoje ainda são os Estados Unidos. Uhum. Tipo, é lá que eles têm realmente, assim, em termos de números absolutos. De usuários, é lá que a coisa é mais pungente. Os Estados Unidos realmente abraçou o TikTok. Foi uma penetração que a China conseguiu fazer ali pra conseguir espalhar pequenas gotas de manipulação da opinião pública. E isso acontece em todas as redes sociais. É o que vocês trouxeram aqui. Às vezes as redes sociais dos Estados Unidos estão reclamando porque elas sabem o que elas podem fazer e elas não sabem o que as chinesas podem fazer, mas assim, elas sabem que pelo menos é o que eles sabem fazer e um pouquinho mais. E essa criação, né,
só, desculpa te interromper, eu quero que você continue nesse pensamento aí, mas desse poder do TikTok nos Estados Unidos, né, de novo citando essa matéria, esse artigo muito bom do New York Times, que eles listam ali a quantidade de trends e de produtos e de coisas que o TikTok conseguiu criar uma febre entre consumidores americanos para corrida atrás. Cara, aquelas cenas das pessoas se batendo para pegar uma garrafa Stanley. Exato. Isso é culpa do TikTok, né? A gente não. Isso não foi colocado na. A gente sabe que também tá no Reels, tá no Instagram e tal, mas ninguém coloca a responsabilidade, né? O Instagram causou isso. Exato. Então, esse nível de influência no mercado, né, que o TikTok causa, é motivo de ciumeira pra muita gente, isso, né? Porque a China deixa de... Essa forma de penetrar na vida das pessoas não é vou vender símbolos chineses, vou vender a cultura chinesa, que também eles fazem, enfim, de certa maneira. Mas eu vou mostrar o modo chinês de fazer as coisas. Tipo, o modo chinês de criar febres de mercado e tal. Falando de Reels especificamente, que o Reels é o grande concorrente, a grande aposta do Facebook, da Meta, né? Pra derrubar o TikTok. É que quando foi o Snapchat incomodar o Facebook, e o Facebook tentou comprar o Snapchat, e o Snapchat não quis vender, o Facebook criou os Stories. E no dia seguinte, eu lembro que eu estava no meu primeiro mês como social media, foi um mês bem apavorante na minha vida, que no dia seguinte o Snapchat basicamente acabou e os Stories dominaram o mercado no instalar de dedos. O Facebook não conseguiu fazer isso, aí foi que se apertou o botão vermelho. E aí, lógico, existe um... Não conseguiu fazer com a mesma... Não conseguiu fazer com o TikTok o que ele conseguiu fazer com o Snapchat. Exato, o Reels atingiu uma outra forma de produzir, mas que não compete com o TikTok, assim, não chega aos pés. Era outro momento, um outro momento ali, né, que... Já tinha começado... O TikTok já tinha se consolidado. Não, já tinha começado o escrutínio do Facebook. Também tem isso. Eles tiveram menos liberdade pra fazer certas coisas. É isso ainda, não. E assim, aquela coisa de... Vai ser... Tá bom. É verdade. Tudo... Tem vários pontos nessa argumentação, que é aquela coisa. Você contar uma grande mentira, você vai pegando elementos da verdade. E tem várias coisas que são verdade na argumentação que tá sendo colocada aí. Mas é aquele ponto de... Beleza. Então tá. Supondo que tudo seja verdade, TikTok é uma coisa... Ah, meu Deus, tá aqui. Aí, beleza. A solução é continuar dando dados pro Facebook. Exato. E os caras estavam no meio do escrutínio, né? Então, exato. Assim, também não ia rolar. Também não ia rolar. Enfim... A LGPD para as redes sociais foi uma grande mudança. A questão da Cambridge Analytica foi uma grande mudança para eles e tal. O jogo endureceu não muito. Nem um mínimo, dedão do pé do que a gente queria que endurecesse. E as redes sociais reclamaram muito. Falaram, vocês têm que endurecer menos. Mas existe uma expectativa de que, em saindo o TikTok, que eu acho que até talvez seja temporariamente, o Trump ganhando, acho que ele pode até trazer de volta, porque ele tá... que, enfim, ele tem mais motivos pra apoiar o TikTok do que parece. Acho que isso não vai pra frente, gente. Exato. Mas assim... Lembra quando o Elon Musk e o Mark Zuckerberg iam sair na porrada? Sim. Aquilo nunca ia acontecer. Mas a gente ficou comentando essa porra. Você acha que não vai rolar esse banimento? Não, eu acho que assim, por exemplo, você pode tirar a pressão. Mas assim, no caso do Elon Musk, claramente o Elon Musk ele é orientado pelos acionistas ou pelos interesses dele com as empresas que importam ali para ele, que é Tesla, SpaceX e tal, não sei o quê. Então ele meio que vai navegando ali essas necessidades ali. Então ele, por exemplo... Ele não necessariamente vai fazer uma campanha para acabar com o veto ao TikTok, mas ele também não vai fazer uma campanha a favor, porque o pessoal da China fala assim, você tem aqui tua fábrica, aqui, você tem certeza que você quer que a gente... Porque a gente pode fechar a sua fábrica aqui, tipo assim, tirar todos os seus subsídios, não precisa fechar, né? Tira os seus subsídios, tira as facilidades... A gente fecha aquela estrada ali onde escoa a tua produção, sei lá, você inventa uma coisa do tipo e rapidinho se ferra. Então tem esse lado ali e tal. Eu acho que tem uma coisa que é uma característica da psique americana, assim. O século XX foi o século americano, o século XX foi o século em que e como eles venceram grande parte das disputas do século XX pela disputa da cultura. Sim. Quer dizer, eles usaram esse soft power da cultura e se enfiaram em tudo quanto é canto. Assim, a China... Cara, gente, o TikTok... Se você não me disser que o TikTok
é chinês, eu não vou saber. Vai saber. Não tem nada de chinês naquele programa. Ele se adapta absolutamente aos meus hábitos e não tem absolutamente nada. É só se eu for chinês ou se eu tiver alguma conexão com a cultura, aí vai começar a aparecer coisa desse tipo pra mim. Mas ele limpa completamente o espaço. Então, quando você tá usando, você não fala, tipo, nossa, esse programa é chinês. Se eles não te avisarem, entendeu? É que nem você fala assim, gente, se não te avisarem que a 99 é de uma empresa chinesa, você vai saber? Não tem nenhuma característica ali que te diga que a 99 é de uma empresa chinesa, entendeu? 99 táxi, carros e tal, não sei o que lá. Mas tem uma coisa, essa coisa assim dos americanos, que assim, a guerra de cultura pop é deles. E eu acho que, assim, tem um incômodo muito grande nessas empresas que se envolvem nessas plataformas de lidar com os americanos. Então, você falou do Telegram. O Telegram, o cara fez uma mirabolância. Ele abriu a empresa como é que é? Estônia. Em Dubai e não sei o que lá, entendeu? O cara abre uma empresa em outro lugar, não sei o que, porque ele precisa atestar pros americanos que os russos não vão usar o Telegram do jeito que eles quiserem, entendeu? E aí você vai ver os depoimentos lá. O presidente do TikTok é da Malásia. E aí os caras fazendo aquelas perguntas falam assim, cara, eu sou da Malásia, eu não sou do Partido Comunista. Sou do Partido Comunista e tal. Então, assim, antes disso acontecer, os movimentos já eram calculados para tentar evitar esse tipo de escrutínio, entendeu? Tem uma questão que se a empresa começa a incomodar de alguma maneira, eles olham e falam assim, pera, você nem americano e nem não ser americano. Você não é nosso aliado. Exato. Eu acho que... Entendeu? Então o que você está fazendo aqui? Toda essa política e essa discussão meio que tem uma estigmatização. Incrível. Obrigado. Dos chineses e dos países que, por exemplo, você falou de guerra cultural, né? Sei lá, se você for pegar o que a Coreia do Sul tem feito e da influência que ela tem em termos de entretenimento, e você não vê essa ciumeira, né? Essa disputa dos americanos em agora não. Só vou fazer uma observação. Isso, exato. É a guerra da cultura popular, tá? Porque guerra cultural é uma outra discussão. Aliás, ouçam um podcast de guerra cultural. Guerras culturais. Com o Pablo Hortelado. Sim, é uma outra pegada mesmo, outra história. Acho que tem uma coisa, só voltando àquele ponto isso não vai acontecer, gente. Eu posso estar fazendo o que eu também sempre achava que era muito difícil. Não é fácil você banir uma coisa de 170 milhões de usuários. Porque a bravata é muito grande. Tudo bem, mas é que o negócio tá avançando, então mas é a famosa história de negócios avançam pra todo mundo sentar na mesa. Desavançar. Entendi. Mas eu acho que o próprio... porque, desculpa, eu só vou terminar esse ponto. É muito espalhafatoso. Porque se você quisesse fazer alguma coisa em nome realmente da segurança americana, sendo você o governo dos Estados Unidos, você político, você enquanto um pool de empresas, você tem passos muito mais rápidos. Que é falar, tem realmente uma brecha de segurança no TikTok, tipo, ordem executiva, tirem esse aplicativo das lojas. Tipo, acabou. Não, sabe? Nem precisa de tanta comprovação, não precisa precisa só de um caminho jurídico a ser cumprido numa democracia. Porque eu tô falando de uma coisa que, assim, nós no Brasil podemos fazer. Tipo, por conta de alguma decisão judicial, vai lá e tira-se o WhatsApp por uns dias do ar. É verdade. Vai lá e tira-se... Porque essas coisas são possíveis de serem feitas. Qualquer coisa do gênero. Mas antes mesmo, lembra? Quando a gente ficou a primeira vez sem alguma rede social lá, porque foi um processo movido por uma apresentadora, né? É verdade. Foi a Daniela Scarelli e tal. A gente ficou uns dias, acho que sem... O que foi? O YouTube? YouTube, né? YouTube. Que tinha um vídeo dela sendo compartilhado. Então, por conta de tudo isso, é um caminho muito mais rápido. Se a questão é essa. Sim. Mas não é isso, não é isso. É só uma pressão. Isso aqui, então, esse circo todo armado é muito espalhafatoso.
não é para isso que ele tá aí. Ele tá aí para se discutirem outras coisas, para se discutir outro nível de colaboração de uma empresa dessas, tá aí para se discutir de repente uma participação, né, dessas empresas no pool acionário de uma ByteDance. Qualquer coisa do gênero é o que vai de fato acontecer. Não isso que está sendo proposto. Isso aí que está sendo proposto é muito espalhafatoso. Eu acho que eles querem um pedacinho da torta. Eu acho que eles querem um saborzinho. Eles querem o tempero que a China tem ali que eles não estão conseguindo fazer, onde eles não estão conseguindo acertar. E aí existe essa coisa de que, se eles saem, o que é muito difícil realmente acontecer, bom, aí vai ter todo esse contingente, 170 milhões de usuários e tal, que não vai ter pra onde ir, vai ter que migrar pros produtos, principalmente da Meta. E aí a ideia é que talvez se aprenda a fazer algo melhorzinho e tal. Porque existe essa questão que a gente não sabe como a China tá fazendo, como que as empresas chinesas estão fazendo. Muito bom separar sempre estados e empresas da China. Realmente é um costume, um costume problemático nosso aqui no Brasil. Viu? Não, acho que vale pontuar também, só para te voltar a palavra para você continuar nesse ponto. Não estamos fazendo aqui uma defesa de governo chinês. Não? Mentira, não estamos. Assim, falei, não vou verter uma lágrima que você quer por nada. Desde o Davi eu não defendo mais que eu não conheço. Então, assim, mas o lance todo assim, essa ligação de empresas porque vale para todo tipo de empresa que existe na China. Tem muito capital estrangeiro rodando na China. Inclusive, um dos grandes financiadores da ByteDance é um bilionário americano. Então, assim, tem muito capital americano investido na China, que fez aquela economia se desenvolver da maneira como se desenvolveu. E, claro, você tem a questão à parte, que é como o país é governado. Mas tem as empresas fazendo comércio com o resto do mundo. Você tem o governo lá que, pra dentro, não permite uma série de informações rodarem, e ninguém tá falando só que isso é uma coisa correta de se fazer, mas até pra isso, até pra eles fazerem isso lá, eles têm a maneira deles, que é falar, então, Apple, tira da loja. Uma grande mágoa que eu vejo sempre não. Quando eu vejo o Mark Zuckerberg falando desse assunto e tal, mágoa mesmo, uma coisa que machuca ele. É que ele fala, cara, esses aplicativos não se submetem às regras que eu me submeto. É um pouco taxistas versus Uber aqui, quando chegou. Que é tipo, cara, a gente paga um monte de imposto, tem taxímetro, caralho, aí fica o nosso serviço muito mais caro, mais pesado, menos eficiente. Aí chega uns carinha aqui de carro preto. Que tá recolhendo imposto lá, vocês querem dar até o corredor de ônibus pra ele? Pera lá. Então tem um pouco disso, esse medo. E aí a questão é que a ByteDance não vai deixar de dormir porque, nossa, tá com problema lá nos Estados Unidos e tal, porque não é o prioritário deles ali. E aí, você deve estar se perguntando o que você tem a ver com isso? Provavelmente nada. Acho que não vai mudar em nada na sua vida, talvez, enfim, trocar um pouquinho de plataforma e tal, no primeiro momento. Cara, não, mas então, isso que eu ia falar. A guerra de plataformas desce, sai de lá um pouco do centralidade dos Estados Unidos, e aí acho que a gente vai sentir um pouco mais o que me parece que nos Estados Unidos estão se sentindo, assim, um pouco essa disputa mais carniceira por quem consegue, por resultados e tal. Investir um pouco mais no Cone Sul. Aqui, por exemplo, a gente tem o Kuai, que é um aplicativo que não tem nos Estados Unidos. E aí também não tá se submetendo a esses escrutínios todos. Que começou aqui com... Porque, na verdade, não importa, né? Não importa. Novamente, não importa, assim. Tem uma coisa maior do que o número de usuários, inclusive, do TikTok. É tudo que a gente lê sobre o TikTok em termos de comportamento. Não é apenas a questão de, meu Deus, não temos uma rede social. Porque, claro, sei lá, o Facebook continua muito utilizado nos Estados Unidos. Sim. O Instagram também, aquela coisa, mas é o lance o tempo que está sendo gasto. É o lance de você olhar, e acho que essa notícia eu adoro sempre. Pesquisas na internet agora são feitas pelo TikTok, sim, porque o Google retorna resultados ruins. Aí, em vez de ir lá ao Google e melhorar o seu produto, não. É importante você entender que seu filho não pesquisa no Google, não é porque ele é preguiçoso. Mas, ele é preguiçoso também, mas o Google piorou. Tem uma mudança mesmo. Não, mas de qualquer maneira não é só isso, né? Tipo, você tem uma mudança cultural que acontece. Sim. Paradigma. Alguns anos atrás, já era um fato que o YouTube já era um dispositivo de busca importante. Então agora você tem um aplicativo que faz uma filtragem de metadados muito boa. Então assim, cara, você realmente encontra
informação dentro do TikTok. Eles transformam tudo, eles transcrevem o que as pessoas estão falando, eles conseguem saber o que está acontecendo em cada vídeo. Esse é um negócio muito impressionante. Voltando àquilo que a gente estava falando sobre bane ou não bane, hoje em dia eu não duvido mais de nada nessa área, tudo tá? bem, é verdade. Mas o meu ponto é outro. Assim, Verdade. É que eu acho que o timing é curioso. E eu acho que esse timing, ele indica que eles empurraram com a barriga. Esse problema é do próximo presidente. Seja o Biden reeleito ou o Trump entrando e tendo que se entender com eles. Assim. Essa questão vai ser resolvida por quem tiver... quem for o presidente... no ano que vem. Quem ganhar a eleição e tal, aí vai ser, ou vai aloprar e vai banir, aí vai acontecer, porque o fato é, a grande coisa impressionante do século XXI e da década de 2020, digamos assim, é que acontece coisas que não aconteciam antes, assim, tipo, alguém botou o mundo no modo hard e vamos que vamos. Então, assim, eu não acreditaria alguns anos atrás que isso ia acontecer. Hoje em dia... E eu fico pensando, você falou de consequências, né? Cara, eu acho que o precedente que isso abre, né? Você chegar a esse ponto de banir algo tão popular... você falou de não verter nenhuma lágrima. Os jovens da geração Z vão sair às ruas em protesto pelo Cara, eu acho fazendo difícil. dancinhas. Assim, no universo que role, né? No universo que tem acontecido. Isso, lógico. Cara, eu acho difícil. Ninguém vai defender. Não, acho que não. Acho que a gente tá acostumado a perder. Acho que o que a gente gosta, a gente deixa de existir, muda e tal. Mas o que não vai se perder é isso. É o hábito que foi criado, a forma de consumo que foi gerada, a profundidade que tem aquilo, a relação que se tem com as coisas, tipo... O modo de consumo, principalmente dos mais jovens, de como eles navegam ali por dentro. Eu acho que existe uma expectativa de tentar alcançar essa forma de fazer, mas... Ou as ações das VPNs vão subir... O pessoal baixando em Telegram. É mais fácil acontecer. Eu não sei, eu posso estar muito enganado, mas eu não acho que uma questão da galera sair se revoltando, fazendo protesto na rua, bomba de gás lacrimogéneo. Não, seria No fundo, com- o povo sabe que não é sobre Seria todo liberdade mundo de com as suas expressão. garrafas Stanley fazendo dancinhas Eu acho que tem uma coisa que acontece, na verdade, e que mesmo a geração mais nova, que teve menos ciclos, né? A gente tá um pouco mais velho, a gente já teve vários ciclos, né? Eu não. Então, assim, Você já... a gente viu as plataformas aparecem, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Né? Tipo assim, o Facebook lá gerou um monte de filhotes para tentar sobreviver em várias frentes. Mas assim, o Facebook é uma empresa, parte da Meta, a divisão da Meta, que foi quem criou o negócio todo, aquela coisa toda, mas assim, a sensação do Facebook é uma sensação de estagnação daí para baixo. É uma estrela velha, né? Então, assim, tipo, esfriando, aquela coisa toda. Ainda tem muita coisa para se fazer por lá, esse dinheiro para se ganhar ali e tal. Mas eu acho que as pessoas aceitam essa ideia de que, assim, gente, talvez enquanto a gente tá se preocupando aqui com o TikTok, tá aparecendo uma outra coisa. Como diria Mário de Andrade, se um rei morrer, irei no Piauí buscar outro. Mas eu acho... a gente Sem tá de fome a gente não morre. A gente tá num momento de auge e com muita gente ganhando dinheiro, né? Sim. Assim, a creator economy, né? Que tanto falamos, a buzzword, tem muita gente, criador de conteúdo, ganhando dinheiro com o TikTok. Então, é diferente de você ter uma plataforma que tá ali se apagando, digamos assim, as pessoas mudam seu interesse para outro lugar. O negócio tá no auge, né? Como a gente falou, tá alterando a cultura nos Estados Unidos, impactando o modo como as pessoas consomem e como as pessoas se comportam, né? Então, por isso que eu... e não vi nenhuma notícia em relação a usuários ou grupos unidos de usuários de TikTok. Eu acho que tá todo mundo nesse compasso, assim, gente. Não vai rolar. Assim. A pessoa que ganha dinheiro fazendo live no TikTok, ela sabe fazer live na Twitch, entendeu? Ela sabe se transportar. Ela tá dependendo ali, porque ali o TikTok tem vários mecanismos, live inclusive. De como que era a live? Tava tem as de NPC, disputas, né? NPC. Lembra disso? Gente, que pavor. Isso aconteceu. As lives de pessoa dormindo. Pavor. Isso caos. aconteceu. Mas é isso, assim, tipo,
pro usuário, ele vai pra outro lugar. Ele tem pra onde ir, não vai morrer de fome, já tem outras Ele fica alternativas. perdido durante um tempo. E beleza. E tudo bem, Numa dessas se reinventa e tal. Mas uma coisa que eu até olho pra câmera, que eu vou falar uma coisa que eu tô tentando falar de forma não problemática. Mas uma coisa... Eu não vou dizer que eu gosto, mas que eu acho interessante na briga pelo caminho que foi com a entrada das empresas chinesas, é que a gente politizou essa discussão. Porque a gente tá há muitos anos falando, os dados, nossa segurança, não sei o quê. Só que ninguém tava ali se importando muito com a coisa. Isso, tá Agora bom. nós temos players, porque o que as empresas dos Estados Unidos fizeram foi... Bom, já que me parece que as empresas chinesas têm uma forte relação com o Estado, se eles têm Estado, eu tenho Estado também. Então você traz o seu, eu trago o meu. Aí eles foram lá na Câmara e falaram, olha, vocês que são meu Estado, por favor, venham me defender, que ele chamou o pai, agora vocês vão lá e sejam meu pai. E essa discussão, ela é uma discussão bastante política até demais para os Estados Unidos, que costuma ser antipolítico nessas horas. Principalmente falando de tecnologia, como se a tecnologia fosse algo pairando no ar, acima de qualquer escolha ideológica e tal. Tem aparecido mais coisas. Eu acho que isso tem... Vou fazer uma correlação forte. Não tô dizendo que uma coisa gerou a outra, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com uma mudança de cenário, de uma forma que a gente encara essas plataformas. Como, inclusive, aqui no Brasil, o judiciário tem batido de frente com plataformas, não sei o quê. Que é você virar e falar assim, cara, vamos tratar essa questão mais a sério, vamos tratar essa questão mais a fundo e entender como são... não são só questões... É isso, não é o que eu só tô falando, não são só questões de segurança. Porque a questão de segurança foi o que aconteceu com o Telegram em 2022, quando baniu o Telegram aqui do Brasil. Nossa, o Telegram não vai querer fazer escritório, tal, não sei o que lá. Aí baniu. Aí o Telegram foi lá e falou assim, tá bom, eu faço a porra do escritório. Vai. Alugou Aí uma... você quer? Vou contratar um advogado. Eu abro um CNPJ. Só que agora o que tá sendo falado, inclusive aqui no Brasil, a discussão não é essa. Eu quero um escritório sim, mas eu quero mais do que isso. Eu quero o compromisso de vocês com a segurança do Estado, a democracia brasileira, Mas a democracia do mundo, Isso que você tá comentando... guerra mundial. É isso que você tá comentando? Exatamente essa... Não é apenas uma correlação, tá? O que você tá comentando, tem outros autores que já estão falando abertamente sobre isso. Nós estamos vivendo uma Os era intelectuais como eu, né? pós-globalização. Não é mais globalização a pauta do mundo. O mundo não tá mais falando sobre globalização. Deu errado essa ideia, né? Tipo, por N motivos. Deu errado. Sim. E aí tá Deu errado. E aí tá se criando uma nova ideia de mundo. Um mundo que não é globalizado. Um mundo que é mais protecionista. Um mundo que tem mais fronteiras. Um mundo que troca menos conhecimento, que troca um pouco menos comércio, que troca menos, né? Ainda a gente tá vendo tudo é transição, né? Então, assim, ainda tem um grande mecanismo global girando, mas tem coisas, né, que estão aí na mesa que você vê que apresentam esse tipo de movimento de que a gente vai começar a olhar para, sabe, fazer substituição de importações e não... Assim, isso está colocado para todos os países. O Brasil está fazendo discussões a respeito, né? Atrasado em algumas, com certeza, mas tem outras que estão na pauta. Estados Unidos está falando sobre isso. Europa está loucamente falando sobre isso, entendeu? Então, assim, é o que está na mesa. Esse é o momento. Aí você vê isso refletido em discussões de tecnologia, você vê isso refletido em discussões de outros mercados. Então, quando a gente olha... É a mesma questão você olhar, né, com esse viés de a globalização deu errado, para a questão TikTok... Estados Unidos e toda a birra Estados Unidos-China, que ficou grande demais, agora virou um competidor de verdade. Como você olhar, sei lá, pra União Europeia... E o competidor que abertamente falou, cara, eu quero dominar essa parada. Isso. Eu quero ganhar essa porra. Quer ganhar. E aí, ou você olhar, sei lá, como a União Europeia e Mercosul morreu, porque não ia... Assim, não havia interesse nenhum que ela existisse. Né? Lá, no caso, né? Na União Europeia. Então, assim, você tem todas essas nuances aí. Eu acho que, assim, a gente vive essa era pós-globalização e a gente também tá vendo a era... Eu sempre gosto de eras, né? A era pós-redes sociais, né? Tipo assim, as redes sociais entraram numa outra fase
Que não é Elas- mais rede social. que não é mais rede social. Fizemos um braincast, Isso. Threads e a morte da web social. Não, e vocês Ouça. fizeram, eu acho e legal também como complemento, que aí depois vocês foram lá pro South by e aquele teu texto. South by. O teu, acho que é teu texto, não sei quem escreveu, mas o texto Se for sobre. bom, é meu. Se não, Não, se achou ruim... O texto sobre a palestra falando do fim da mídia social, fim da era da mídia social. Talvez a coisa que ele estava colocando lá como o que vem aí, eu acho um pouco viagem. A gente falou alguma coisa sobre era da cultura, uma coisa sim, assim. sim. Veja bem, acho que não é bem isso, mas mas todo mundo tá mirando para o mesmo lugar, né? Mas Acabou. eu acho que tem uma coisa importante aqui. A gente acabou de ter 2 semanas de Elon Musk brigando aqui, não sei lá. Assim, eu acho que quando a gente olhar, daqui a alguns anos, quando a gente for reclassificar o que a gente está vendo agora nos livros de história, tipo assim, a compra do Twitter pelo Elon Musk é a demarcação do momento. Aconteceu antes, então assim, é um momento histórico em que as redes sociais viraram commodities para ser compradas, como você compra, como um dia o Bezos foi na rua, a mulher falou, traz o Washington Post para mim, aí ele comprou o Washington Post em vez de só comprar o jornal na banca. Então, assim, tipo, a gente entrou nesse momento em que, assim, um bilionário foi lá, comprou uma rede social do jeito que você comprava um jornal antigamente. Por que os milionários compravam jornais antigamente? Para ter influência política. Por que o Elon Musk comprou o Twitter? Para usar aquela plataforma para os objetivos dele. Ele vai ficar papo para cá, papo para lá, não sei o quê. Ele gastou demais, mas ele financiou daqui, financiou dali. Assim, esses caras usam esse tipo de commodity, né? Um produto ali que tem não sei quantos milhões de assinantes, eles usam para mover opiniões, para fazer barulho, para mobilizar as pessoas, para tentar convencer as pessoas do que eles querem, entendeu? E eu acho que no fim de tudo isso, explicando mais ou menos o que eu falei um pouco atrás, assim, a gente viveu um momento em que esses negócios, essas plataformas apareceram, algumas morreram no meio do caminho, outras ficaram. Eu lembro quando saíam livros na virada da década de 2000 para a década de 2010, estava saindo toda hora livro falando sobre como as redes sociais... Assim, a gente sabe, a gente discute a ideia das bolhas desde que as redes sociais apareceram. Sim. Mas a gente ficava assim, não, mas talvez isso não vai acontecer, né? Tal, não sei o quê. A década passada acabou com a inocência. Tipo assim, ó, deu errado, Vamos assumir? ferrou, não deu certo esse negócio, tá ruim, né? Então a gente... eu acho que isso ajuda também a mudar até a relação das pessoas com essas redes sociais. Por isso que eu olho e falo assim, acho que assim, quem tá ganhando dinheiro no TikTok vai ficar bem chateado e vai eventualmente fazer barulho. Mas o usuário médio, que é naturalmente a maioria dos usuários, vai falar, tá bom, vou fazer outra coisa aqui, né? Mas, assim, vai prejudicar muita gente. O TikTok tentou se tornar, e não sei se ele vai conseguir, grande demais pra falhar, né? Tipo assim, foi o que ele tentou dizer. Ó, gente, vocês vão realmente ferrar a gente tem 170 milhões de usuários. Os Estados Unidos tem 260 milhões de habitantes, se não me engano. 330, desculpa. Cara, é gente pra caramba. Tipo assim, é usuário pra caramba. Tudo bem, a gente tem 3 contas, 4 contas, mas assim, tipo, é muito usuário. Então, assim, a gente vê esse cenário e eu acho que, assim, as pessoas não estão muito... Não tem uma ligação emocional tão forte assim, entendeu? Acho que tem negócios. Levante. Há negócios. Mas vocês não acham que... E é uma pergunta mesmo. Que pode ter... E aí acho que o jogo eleitoreiro também tá muito aí, me parece. De vamos vencer a China, vamos enquadrar os chineses, vamos dar uma dura neles, vamos mostrar que nós somos durões. Retórica, né? Não, mas vocês acham que isso não impacta na vida do americano médio, comedor de KFC? Pode ser que... Estereotipei um pouco, mas eles são americanos aí forte. A história é a seguinte, pode ser que sim, óbvio que existe um interesse eleitoral, a gente falou, foi a primeira coisa que a gente comentou. Então, me parece que tem esse cálculo, assim, acho que me parece que o cálculo é esse, tipo, óbvio que tem vamos fazer uma coisinha pública pra mostrar pra galera aqui, cálculo, porque, assim, que a gente pode. E novamente, assim, essa galera, acho que agora nas eleições troca 2/3 do Congresso, 2/3 do Senado deles também, se eu não me engano.
né? Então, é isso, sabe? Você tem que ir lá pro teu curral eleitoral, entendeu? Falar que, olha, eu tentei. Eu fiz. Eu não fiz, mas eu tentei. Muito sabe? bem. Ó, vamos isso, esperar pra ver. Temos apostas de que não. Temos apostas de que tudo pode acontecer. Qual que é a Voltaremos sua aqui. aposta, Carlos Menino? Cara, eu achava que era só uma galhofa, né? Mas com essa insistência e Não com esse duvida. avanço e com o Biden dizendo que poderia ser talvez o último bastião ali, falar, não, se chegar aqui eu veto. O cara já falou que... Não veto. Não veto. Veto a empresa, mas não veto a... Se chegar aqui, Não, eu se deixo. chegar a proposta de banir, eu veto a proposta. Né? Eu não vai banir coisa nenhuma. E ele tá dizendo que se chegar a proposta de banimento, ele vai aprovar. Então... porque ele meio que lavou a mão. Falou, se vocês aprovarem aí, eu Eu caneto. tô velho já, eu não uso isso aí. TikTok, que é TikTok? que é isso aí? Ele até entrou lá, os vídeos são maravilhosos, Nossa né? senhora, meu Deus. Os comentários sobre... Meu Deus do céu. Enfim, voltaremos a esse assunto com mais informações. Com certeza voltaremos a falar disso em breve. Perfeito, vamos pro boa? Vamos. Ale, você que... Faz Eu tempo tenho que você não fazer, vem. eu sou Você obrigado faz a fazer tempo um que você Qual é não a vem. Boa, que é óbvio, Por favor. que é o podcast. Um podcast que vocês têm que ouvir. Muito bom, hein? Se chama Ditadura Recontada. É o resultado de 2 anos de trabalho, né? É um projeto que a gente começou em 2022, ano de eleição, né? É um projeto da CBN e da Globoplay, e aí a Ampere dando suporte, né? Mas a produção é da CBN, quer dizer, né? A gente tem todos esses talentos lá dentro e tal. E a gente não... O plano inicial não era que demorasse 2 anos para ficar pronto, mas a gente ficou... Quando a gente se envolveu com arquivos gigantescos... Porque, assim, a série é baseada nos livros, na série de livros sobre... São 5 livros sobre a ditadura militar, escrita pelo Hélio Gaspari, é o resultado de, 30 anos de pesquisa, negócio absurdo. Ele teve acesso a um arquivo de mais de 5 mil documentos, que eram documentos do dia a dia do Golbery e do Geisel. Ele teve acesso a 300 horas de áudio, de gravações, porque eles tinham um secretário que ele era obcecado por registrar tudo, e ele convenceu eles a gravar reuniões e ligações do Geisel. Ele gravava o lado do Geisel. Então, assim, eles têm horas e horas e horas de reuniões e gravações, tudo quanto é tipo. E às vezes, assim, o Geisel brigando e o cara lá gravando. O Geisel brigando com alguém e o cara lá gravando e tal. E tem mais, o equivalente a mais ou menos 30 e tantas horas diretas de entrevista do Gaspari com o Geisel que eles gravaram. Alguns anos antes, ali já perto da morte do Geisel, estava bem velhinho. Então, tem todo esse material. E o que esse material tem de especial de verdade? É o seguinte, a gente lê os livros escritos por pessoas de esquerda, né? A gente, enfim, tentou ler, mas às vezes não aguentou ler as memórias dos generais, né? Que todo general escreveu uma memória para se auto congratular e tal. Então a gente pode ter lido esses livros, mas uma coisa que a gente não viu direito é alguém contar a história do que estava acontecendo nos ciclos militares naquele momento. Sendo que essa pessoa não é um militar, é uma pessoa que foi lá, conseguiu convencer militares a falar assim, tá bom, toma aqui, acesso irrestrito a todo esse arquivo que eu tenho. Então isso torna a coleção ela coloca uma lente sobre o quanto eles eram incompetentes, igual a todo mundo, desorganizados, o quanto eles estavam conspirando entre si o tempo todo, o quanto eles estavam discutindo, sim, que as pessoas estavam morrendo. Não tem. Você tira qualquer lente de decência. Às vezes a gente fala que você vê seres humanos ali, mas o mais interessante, assim, não é que você vê seres humanos, é que você vê o quão baixo os seres humanos conseguem ir, falando da morte dos outros com uma frieza absurda, Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito, muito dura dessa série. São 6 episódios. No momento que a gente está gravando aqui, vai sair o 5º episódio essa semana. E você logo vai ter os 6 episódios para ouvir. Começa mesmo no dia do golpe e termina quando o Figueiredo
deixa a presidência. Então, a ditadura recontada está em todos os tocadores Opa, tá todos os tocadores de podcast, né? Opa. E essa coisa assim, cara, 2 anos, por que 2 anos? Porque a gente falou junto, assim, vai ter que demorar pra ficar pronto o tempo que tem que demorar pra Sim, ficar pronto, sim. entendeu? Tipo assim, a gente não apressou o processo, não. A gente refez aquele piloto muitas vezes. Você pra contou tentar bastante achar desse processo no Isso, Mamilos no Cultura, Mamilos. né? Que você gravou com a Mamilos Ju. Cultura. Enfim, quiser. Intimidade, né? Viu? Com a Juva Lauer. Com a Ju. Tô achando que vocês vão ter um negócio aí. Muito Ouçam. bem. Ditadura Muito legal, recontada. muito legal. Tem assunto mais do que necessário. Mais do que Para necessário. você que ficou com os livros parados na sua estante aí todo esse tempo, agora chegou a hora. Não tem mais desculpa. Ó, eu vou dar uma recomendação rapidinha, que até inclusive gravei episódio do Cinemático ontem, vai pro ar essa semana, que é um documentário, uma série, né? São 5 episódios que está na Max, que é Quiet on Set, né? O lado sombrio da TV infantil, que conta as histórias do ambiente abusivo e tóxico da Nickelodeon nos anos 90, que eu não fazia ideia de que isso tinha existido. Para mim foi uma completa novidade. Eu fiquei embasbacado, né, com o que aconteceu com algumas das séries mais famosas que até hoje tá na Netflix, a minha filha já assistiu e tudo, além do Schneider lá, né, que era o grande chefão da Nickelodeon, ser um escroto, né, tem todas as histórias de como eles faziam insinuações sexuais em várias cenas das séries. E, cara, quando você vê, eu não sei, eu até comentei isso ontem, talvez ao longo de vários anos isso diluído tenha passado. Mas quando você vê no documentário essas cenas reunidas, não teve ninguém que falou, cara, isso não pode ir pro ar, porque uma criança numa cena completamente, né, sexualizada, com a Ariana... A gente nunca viu isso aqui no Brasil, né? Não, gente, tudo bem, eu entendo... Não, eu não tô passando pano, não. Eu tô falando assim, é que a gente tá bem acostumado com isso aqui Uma das no coisas que a Brasil, gente né? fala dos anos 80 É o no fim da Brasil. picada, é o fim da Mas picada. enfim, eram adultos, né? A banheira do Gugu não tinha criança na banheira do Gugu. Tudo bem, verdade. passava no domingo e tal, mas eram adultos na banheira do Gugu. Mas eu acho que o problema sabe qual é o problema dos... É que alguém já disse que se o mundo fosse governado por crianças, ele seria muito melhor. O fato é que as séries são infantis, mas tá cheio de adulto cagado fazendo. Exato. Não Cheio de adianta. adulto cagado. E assim, cara, eu fiquei impressionado. Acho que a série, o documentário tem alguns problemas, porque ele foca mais em contar essas histórias, eles têm quase um tom de fofoca e menos de tentar questionar o sistema como um todo que leva a isso e de que coloca as crianças nessa situação. Mas ainda assim, pra quem, como eu, não sabia nada, pra mim a Nickelodeon era... assim, a minha filha dava play em algo da Nickelodeon, liberado, diversão, né? Nickelodeon. Fica A vai lá, Nickelodeon morreu pra você? Não, assim, mas essas séries antigas, até umas mais novas, aquela Brilhante Vitória, né? As iCarly da vida, todas essas com problemas, assim, que... como que... Tudo bem, entendo que a produção da série era problemática, tinha adultos problemáticos, mas não tem alguém na direção, coordenação assistindo, falando, gente, essa cena aí da Ariana Grande... Não tá demais? apertando uma batata e fazendo, né, essas caras, tá esquisito, né? Ela lambendo o próprio pé, é um problema, né? Enfim. Então, tá na Max, o lado sombrio da TV infantil. Recomendo. Iago Vinícius. Estamos gravando esse programa no dia 23 de abril. No Rio de Janeiro, um grande feijoado. Ó, foi um ato falho que já vou explicar. Um grande feriado, onde você serve grandes feijoadas, porque é o dia de São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro. A Achei que você ia feijoada... falar do Coringão. Não, né, meu? Ai. Juro. Ele botou água no meu chope agora. Porra, Rio de Janeiro pra cima de mim. A feijoada é uma contribuição que não vem da Capadócia, né, da terra do São Jorge, mas vem de Ogum. A gente fala aqui muito de tecnologia, comunicação, tendências, negócios, cultura digital. Isso. Não sei o quê. Então, eu sempre tenho a impressão de que passa batido, falo algumas coisas de vez em quando, mas que passa batido. E tenho tido a grata surpresa muito emocionante
de que não tem passado batido, muitos ouvintes têm se interessado e têm procurado pra falar da questão da minha relação religiosa, que é uma grande parte da minha vida. O pessoal que me acompanha aqui sabe o quanto é uma grande parte da minha vida. É verdade. Em termos de horas, inclusive, dedicadas. Eu sou de candomblé, sou uma pessoa iniciada no candomblé, sou uma pessoa iniciada pra algum padroeiro do dia de hoje. Tô dando esse grande preâmbulo. Não era nem pra dar escola boa, deu à vontade agora. A gente começou essa semana, eu passei a semana passada inteira no terreiro, fazendo uma série de obrigações pra algum, inclusive. Cheguei em casa no domingo, peguei o celular na segunda-feira de manhã e vi que uma grande mensagem de intolerância religiosa foi exibida Nossa, no maior festival de música do mundo. Assim, uma pisada de bola realmente muito, muito séria, muito triste. Não vou fulanizar e tal. Mas se gerou esse Você acha que debate. isso foi proposital ou como algo que passou O pessoal já não vai, tem gente que já não gosta muito da minha cara. Eu só Sei. vou falar certas coisas, olha. Entendeu? Tem gente que ainda vou trabalhar de vez em quando, é bom não dar certas opiniões. Tá. Mas, enfim, tivemos esse episódio muito triste na segunda. E temos aí essa... Hoje é terça, né? Passou um dia só, incrível. A percepção Incrível, de tempo. as coisas, né, O TikTok acabou com a percepção de tempo. Hoje sendo dia de São Jorge, dia de Ogum, o pessoal falou de Ogum o tempo inteiro e tal. Das pessoas que têm me procurado sensibilizadas pelas coisas que eu falo aqui de vez em quando, muita gente tem me perguntado como conhecer mais desse universo, que é um universo brasileiro, mais à parte, que a gente não tem muito contato. O contato ele é realmente muito demonizado. E aí a gente fica meio tipo, putz, tenta não falar muitas coisas, porque tem muita bobagem acontecendo aí, muita coisa errada sendo dita. Eu tento ficar mais... Mas quando a gente vê um episódio desse, a gente vê que é importante se pronunciar, falar e tal. E aí eu fiz todo esse preâmbulo cabeçudo, emocionante, triste e politizado pra falar pra gente relaxar o ombrinho. Porque no candomblé a gente come, bebe, se diverte, dança, celebra a vida. Então eu tenho uma dica pra você entrar nesse universo. É um grande ABC desse universo, até profano. Que é o livro O Compadre de Ogum, do Jorge Amado. Foi feito um filme. Você sempre faz isso, né? Meu querido. Caramba, como é uma Tá Não arte. sei se você sabe, eu fui roteirista do Braincast do Mamilos Sei, durante uns sei, anos. Eu sei. tenho uma certa expertise aí. Tá bom. Mas é um livro super curtinho, de novo, sempre essas coisas de trazer dicas que, enfim, pra gente que não tá muito... De um escritorzinho que não sabia escrever direito. Exato, Jorge Amado, pô, o cara é iniciante. Jorge quem, né? Amado por quem, né? Amado Vamos começar Amado por aí. quem, né? Que é isso? Gente, imagina. Jorge Amado... Um dos grandes. É um livro curtinho, bem divertido. É uma história, enfim. O cara, ele vai ter um filho, e aí ele não sabe quem vai ser o padrinho do filho dele. Aí algum se mete na parada e fala, eu vou ser o padrinho do seu filho, pessoalmente, o orixá. E aí tem várias atrapalhadas, confusões, e enfim... Apresenta um pouco do universo, mas não é aquela coisa religiosa, sisuda, politizada e tal. Se você quiser ler isso, valeu, Luiz Antônio Simas, que é ótimo. Recomendo super também é divertido. Mas tá aí um livro bacana pra celebrar esse dia de hoje. Acho que... Clássico. Um clássico. Assim, divertido, sabe? Você ri, você gargalha, você lê de uma sentada. E aí acho que é um jeito bom da gente manter vivas as coisas. E continuem mandando, perguntando, a gente conversa sobre isso. E vamos nessa. Muito bem. Luiz Assuda. Enrolei bastante, Encerra deu aí, tempo. Bom, eu vou Tire voltar... férias. Tire férias, então. Você O pode, Morra tentando. você pode Então- dar isso como qual é a boa. Exatamente, tirem férias. Primeira coisa, tirem férias. Férias é uma delícia. Férias é coisa linda. E assim, eu sei que eu sou um privilegiado poder tirar férias no seletismo, mas é isso, gente. Descansar é bom. Na nossa idade não tem mais... Essa coisa de vender férias, de descansar, pô, não dá, cara. Fala por você, a nossa idade não, que eu sou mais jovem. Ah, Você é tá velho. certo, tá certo. Não, a nossa idade reúne boa parte dessa vez. Como eu tenho que falar, você não, Iago, você é jovem. Eu ainda vendo férias, viu? Você ainda vem de quem quiser férias. comprar. Você vai ficar emendando essa coisa de trabalhar 4, 5 anos sem tirar férias e tal. Eu já fiz muito. Então Nem falar sobre isso, não eu choro. não façam mais, gente, porque não dá assim, senão é complexo. Mas eu vou falar, eu vou voltar ao tema do programa, porque você ouvinte, você assistente, você que acompanha esse negócio aqui, sabe que eu geralmente venho aqui dar uma dica de, cara, vamos evitar a nossa exposição aos algoritmos. E agora eu vou dar uma dica, na verdade, de como você vai jogar ali com os algoritmos pra fazer a tua timeline ficar maravilhosa. Já que você não vai seguir a Já que você regra. não vai seguir, já que você não vai deletar. Porque isso aconteceu aí nesses momentos um pouquinho mais tranquilos.
E aconteceu um negócio muito mágico na minha timeline de reels do Instagram e tudo mais. Que é o seguinte, eu gosto de conteúdo de gastronômico, não é segredo pra ninguém. Eu tive até canal no YouTube, né, que falava afinal de comida. E aí, beleza, tô lá consumindo, então tô vendo algumas coisas do próprio Mohamed Indy, né, que é influenciador brasileiro, do chefe Antônio Maioli, que é também influenciador brasileiro. Enfim, chefe italiano, né, no caso, mas tá aqui no Brasil, né? Tá Baseado no Brasil. Influenciando no Brasil. Tá. E aí, né, você vai indo ali, aí você começa a ser impactado por um nicho abaixo da galera cozinhando, que é alguns chefs comentando a galera cozinhando. E aí a minha sugestão é avance nisso, comece a consumir esse tipo de conteúdo, porque isso vai abrir uma nova camada, que é a de italianos comentando, pessoas fazendo qualquer tipo de receita italiana pelo mundo. Nossa, animal. É, E aí, isso abre uma porteira, uma nova fronteira da rede social. E aí você vai fundo nesse conteúdo, assim, e vai ficar recebendo coisas maravilhosas. Vai ser impactado ali por uns humoristas muito bons que ficam alucinados com qualquer atrocidade que é feita. Um dos meus vídeos favoritos, e todas as reações que tem em cima dele, é uma menina que decide fazer, como que é? Pasta made of pasta. ela cata o tubo. Você vai precisar de pasta. Ela cata um tolete de espaguete, taca no liquidificador. Aí aquilo vira uma farinha. Aí ela joga na mesa, joga os ovos e faz um macarrão daqueles. Nossa, por que você pegou esse macarrão e jogou na água, pelo amor de Deus? É o Congresso americano, né? Então as reações desse vídeo são, assim, maravilhosas. Então, assim, é uma boa maneira, já que você não seguiu nenhuma das minhas outras dicas de manter-se fora, né, do algoritmo, das redes, da leitura, Eduque ele bem, né? Eduque ele pra te oferecer isso em vez de vídeo de ódio, em vez de vídeo de bolsonarismo, em vez de vídeo de... Que coisas ruins mais tá acontecendo na rede? Na tua timeline? Cara, a minha timeline tá boa. Corinthians, viu? é que tem muito Corinthians. Tá muito Corinthians. Então, Então tá tira boa. essas É coisas, ruim, né? Tira É essas ruim, coisas é ruins da verdade. timeline, cara, porque não tá... Eu já falei, Merigão, eu sou corintiano, mas isso não tá levando a nada, cara. Isso é droga, cara. Infelizmente, eu sou viciado Tá nesse certo. mundo das drogas. Mas Não é tem isso, como. gente. Fica aqui a recomendação. E, né, reiterando a primeira dica que o Merigo bem lembrou pra eu dar, descanse. Sempre bom descansar. Muito bem. Então é isso, fica por aqui o Braincast de hoje. Lembre-se de comentar, participar no YouTube, no Spotify. Até a Muito próxima. bom, gente. TikTok também. No TikTok, também. Isso aí. Beijo. Tchau. Beijo.